Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Lech Lecha. Levanta-te e vai. É uma Parashá muito rica e muito interessante. E eu gostaria de estar abordando alguns aspectos que são importantíssimos aqui nessa Parashá. Eu gostaria de iniciar, irmãos, mostrando para vocês algo que a gente não vai encontrar em outro lugar. Como assim, Rabino? Você tem alguma coisa inédita para mostrar? Sim, mostrar para vocês uma coisa interessante. Gênesis 12:1 diz: ora o Eterno disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Antes de eu entrar no tema que eu quero entrar, eu queria mostrar uma coisa para você. Desde o tempo lá de Adão até o final da história, o Senhor sempre guiou o seu povo. Aqui você vai perceber uma coisa muito interessante. O Eterno diz assim: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, ou seja, os laços familiares que você tem com eles na idolatria estão sendo cortados. Para onde? Uma terra que eu te mostrarei. Isso repetiu depois? Lógico que repetiu. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, tinha uma coluna e uma nuvem guiando eles. E depois, na história de Israel, o Senhor continuou guiando o seu povo. Hoje, nós temos o Ruach HaKodesh que nos guia. Ou seja, o princípio estabelecido aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1, do Senhor guiando o seu povo, vai servir para toda a história. Aqui já está explícito que o Senhor mostraria o caminho. Por quê? Porque Ele é o caminho. É até engraçado a gente falar isso, né? Mas é verdade. Olha só que coisa interessante. Depois disso, o Senhor disse para Abraão assim: far-te uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Como é que ele está falando sobre tornar Abraão uma nação, sendo que a mulher dele é estéril? Ele só tem 75 anos, é um jovem senhor. E está falando que ele vai recomeçar e fazer dele uma grande nação. Como assim? Alguém começando com 75 anos? Me ajuda. É tarde para recomeçar? Não. Os irmãos entenderam a mensagem aqui? Muito clara. Quando o Senhor está no comando, você pode recomeçar com 99 anos. Ele faz as coisas acontecerem. Mas a gente vai ver até quando, Rabino? Essa parte não está comigo não, está com o Eterno. Mas que nós podemos recomeçar a qualquer tempo, nós podemos. Nunca é tarde. Tem gente que diz assim: eu estou velho demais para fazer isso. Não é o caso de Abraão. Ele só tinha 75 anos. E aí, ele não duvidou daquilo que ele ouviu do Eterno. Isso é muito importante a gente poder compreender, porque quantas vezes nós ouvimos o Senhor falar e nós não tomamos uma atitude porque nós duvidamos da nossa capacidade. Eu acho que eu não consigo. Eu não tenho recursos. Mas eu acho que não vai dar tempo. Imagine, irmãos, se todos pensassem assim. Os grandes homens que marcaram o seu nome na história, o fizeram porque eles ouviram uma coisa e foram atrás. Eles não olharam para as suas próprias limitações. Quem não tem limitação? Todo mundo tem. Mas o Senhor quebra as barreiras e as limitações e nos conduz aonde Ele deseja que nós devemos estar. E por isso, nós precisamos insistir. O Eterno falou, o que nós vamos fazer? Obedecer. Percebe? E aí ele diz que abençoaria
Abraão, e engrandeceria o nome dele, e ele seria uma bênção. Como é que você abençoa alguém que tem tudo? Ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha servos e servas, ele era um homem rico, já tinha tudo. Como é que ele seria abençoado? Faltava só uma coisa para ele: um filho. E depois nós vamos falar da questão do filho, da descendência, a semente. Olha só que interessante isso. Ele diz que ele seria uma bênção. Isso significa que a vida dele iria emanar bênção para toda a humanidade. Dele sairia um exemplo que contaminaria a vida de toda a humanidade. E aí, o verso 3, e é aqui que eu queria chegar: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui tem uma regra, tá? Você quer ser abençoado? Abençoe seu irmão judeu. Quer receber uma maldiçãozinha básica? Hã? Não, ninguém quer a maldição, né? Mas se quiser, já tem uma fórmula que amaldiçoe um servo do Eterno, um judeu. Isso aqui vale para toda a humanidade, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Por isso, irmãos, quando determinados líderes aí falaram mal de Israel, né? Mal dos judeus, eles foram amaldiçoados. Não precisa amaldiçoar ninguém, não. Se a pessoa se levantar contra a sua vida, a maldição é imputada a ela de forma automática. A gente não precisa brigar com ninguém, a gente não precisa chegar e falar: eu vou pegar fulano. Pode deixar que o Espírito Santo pega, e ele sabe onde ele vai pegar, sabe onde dói, entendeu? Isso é uma coisa fantástica, porque tem esse princípio. E existem momentos, irmãos, que a gente precisa parar e falar assim: eu vou usar esse princípio para que eu possa ser abençoado. Fazendo o quê? Abençoando ao meu irmão de alguma forma que ele tem necessidade. Porque não adianta, irmãos, a gente querer ajudar alguém naquilo que a pessoa já tem. Como diz o velho ditado, é chover no molhado. Mas suprir uma necessidade de alguém, isso é abençoar uma pessoa. E descobrir aquilo que a pessoa precisa e ajudá-la, isso é abençoar a vida de alguém. Assim como fechar o caminho de alguém, impedir alguém de alcançar alguma coisa, isso é amaldiçoar. E isso reverte com um retorno para a sua vida. Porque nós temos uma lei que ela é incrível, ela funciona para todo mundo. Tudo que eu planto, eu colho. Até as coisas pequenininhas. Eu dei um copo de água para alguém. Esse copo de água foi colocado aqui por alguém. Eu nem vi quem foi, mas alguém pegou e providenciou água para mim. Essa pessoa que está cuidando da minha água, sem que eu pedisse, vai ser abençoado. Mas, Rabino, isso não é obrigação do pessoal que está com você? Não é obrigação, não, é amor. E você que está me ouvindo, todas as vezes que você serve seu líder, a bênção vem sobre sua vida, porque amanhã ou depois você vai precisar de algo que você não vai lembrar do teu serviço para com essa pessoa. Nós precisamos, então, servir. Agora eu quero chegar aqui numa palavra: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que coisa interessante. Essa promessa que o Senhor fez para Abraão, ela está ligada a uma palavra hebraica, nivrehu. O que significa nivrehu? Essa palavra, ela foi traduzida como abençoar, né? Mas ela também significa enxertar. Opa! Porque ela está num tempo verbal que ela faz com que essa palavra seja interpretada assim, da forma nifal, tá? Ela aparece como
Nivrehu. Então, o que nós temos aqui? Nós temos algo muito interessante, porque quando a gente fala sobre enxerto, nós estamos falando do enxerto de uma oliveira. Já lá os nossos sábios falavam do enxerto da oliveira. Só que, aqui na Torá, o Senhor está dizendo que Ele vai enxertar em Abraham uma outra oliveira. Você lembrou de alguma coisa? Rabino Shaul detalha o enxerto em Romanos 11. Mas nós estamos em Gênesis. Estamos começando a entender os princípios. Mas aqui em Gênesis, o enxerto já está profetizado. Isso significa, irmãos, que quando nós falamos sobre alguém que está enxertado em Israel, e a gente sabe que os cristãos, alguns deles entendem bem isso, né? Outros ainda não. Então existem respostas diferentes para tudo. Mas os judeus, no primeiro século, e aqueles gentios que são considerados os judeus que estavam na diáspora, cada um deles tem um entendimento disso, mas eles tinham uma coisa em comum. Eles sabiam que eles faziam parte de um mesmo povo. Ou seja, nós somos uma família. O pessoal que estava na diáspora, disperso. Estava disperso por quê? Porque nos cativeiros eles foram tirados de Israel e levados embora. E perderam a sua identidade judaica. Isso fez com que, através da assimilação, eles se tornassem pessoas que hoje não se pareciam com judeus, mas têm sangue de judeu. O DNA acusa. O DNA, ele fala mais alto. E olha que interessante, porque Rabino Eleazar ponderou que podia ser possível que em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ou seja, seriam enxertadas. E quem carrega a bênção é Israel, mas o enxerto também carrega a bênção. Isso significa que não é um lugar só onde o judeu está. O judeu que perdeu as suas raízes também carrega a bênção, então ele também abençoa as nações por onde ele está. E veja bem, tem uma coisa muito interessante. Essa palavra Nivrehu, ela aparece em Gênesis 12:3, que eu li agora, depois ela vai aparecer em Gênesis 18, 18 e 28, 14, essas três ocorrências no livro de Gênesis. O que vai nos remeter a uma outra coisa bem interessante. Quando o Senhor fez esse enxerto, Ele profetizou o enxerto, Ele profetizou com o objetivo de fazer com que famílias que têm contato com os judeus fossem abençoadas. Como elas seriam abençoadas? Cada um dentro da sua necessidade. Porque a bênção, ela significa para cada pessoa uma coisa diferente. Por exemplo, a pessoa que está doente, ela precisa de uma bênção. Qual que é a bênção que ela precisa? Da cura. A pessoa que está passando por um problema financeiro, tem saúde, mas falta no financeiro. O que ela precisa? Resolver o problema financeiro. Quem está sozinho precisa de uma alma gêmea. Às vezes está bem com dinheiro, tem saúde, mas está sozinho. Para cada um existe então um significado para a palavra bênção. Naquele momento, a bênção significa aquilo. Então, essa palavra é muito ampla. Então, quando essa palavra abençoar ela está sendo dita dentro da palavra Nivrehu, num tempo verbal específico, significa que o Eterno está enxertando e juntando uma situação com a outra, para que aquela pessoa possa ser abençoada. Você entendeu então que tem todo um mover aqui do Senhor para que a pessoa possa receber esta bênção?
Isso é uma coisa muito interessante, porque esse verbo, essa palavra nivrehu, né, ela vem do verbo mavrir, e mavrir significa enxertado, ou seja, aquele que já foi colocado na planta-mãe e vingou. Isso significa que a planta-mãe não rejeitou o enxerto. E essa é uma outra coisa muito interessante, porque a planta-mãe às vezes não consegue fazer com que o enxerto se una a ela. Mas quando o Rabino Shaul, lá em Romanos capítulo 11, falou desse enxerto, ele diz, sim, esse enxerto vingou, porque agora esse enxerto está recebendo a seiva da planta-mãe, e ele está dando fruto. Você entendeu? Olha só que coisa tremenda. O Talmud babilônico, em Evamot 63a, diz assim, o santo, bendito seja ele, disse a Abraão, tenho 2 brotos para enxertar em você, Ruth a Moabita e Naamã a Amonita. Todas as famílias da terra, até mesmo as outras famílias que vivem na terra, serão abençoadas por causa de Israel. Todas as nações da terra, até mesmo os navios que vão da Gália à Espanha, serão abençoados apenas por causa de Israel. Então o que o Talmud babilônico está dizendo é que através de 2 mulheres, Ruth e depois Naamã, que foi mulher de Salomão, eles representam esse enxerto, uma moabita e uma outra amonita, para fazer parte desse povo que receberia a bênção. Então é muito interessante a gente ver isso, porque nós estamos tratando de algo aqui que é, no mínimo, empolgante, porque nos mostra o quanto o Senhor tomou essas pessoas, enxertou em Israel, e depois eles vão para onde? Na genealogia do Mashiach. Então o povo de Israel não é um povo 100% puro, mas é um povo que carrega a bênção. Ele é puro em relação ao eterno, porque a sua conexão com o eterno, ela é ampla e ela é sempre restrita, ou seja, quando a gente precisa de alguma coisa, nós temos pleno acesso ao Senhor. Nós não precisamos ir no secretário ou na secretária, como infelizmente, né, existem religiões que dizem, você vai orar lá para o santo. Então tem secretário e secretária, né? Mas no nosso caso não tem, nós vamos direto a ele. Isso é uma outra coisa também muito interessante, porque isso nos remete a uma outra questão. Nós, como judeus, temos acesso direto ao Senhor, inclusive ao Pai, através de Yeshua. E isso é algo que as outras religiões, na sua grande maioria, não têm, porque eles precisam de intermediários. Nós vamos direto a Ele. Isso é uma característica do monoteísmo. Quem é que teve isso criado? Quem descobriu o monoteísmo? Abraão. O Eterno fala direto com ele, não tem intermediário. Ele não vai falar com o outro, o Eterno mandou te dar um recado. Inclusive, quando alguém que é profeta diz assim, o Eterno tem um recado para você. Qual que é o recado? Porque ele precisa falar comigo direto. Se o recado é para mim, ele tem que falar comigo. Antes de falar com você, você vai vir para confirmar o recado. Mas você não vai vir para me dar um recado novo. Por quê? Porque o Senhor fala conosco diretamente, por causa do acesso que nós temos a Ele. Isso também, irmãos, nos mostra o seguinte, que o nosso relacionamento tem que ser pleno com o Senhor, tá? E aqui tem alguns casos que eu quero citar, tá? De enxertados. Os homens gentios, por exemplo, da família de Abraão, quando o texto diz que ele conseguiu para si muitos servos e servas, eles eram homens gentios que passaram a fazer parte da família de Abraão. Os egípcios, né, e outros estrangeiros que saíram com os israelitas e se converteram e passaram a fazer parte do povo de Israel. Jetro, o sogro de Moshe. Depois nós temos Ruth e Naamã, essa
amonita aí, que era esposa de Salomão. Então tem na Bíblia exemplos desse enxerto. E nós temos que considerar que isso já tinha sido profetizado aqui em Gênesis 12:3. Então, essa profecia, quando ela é entendida na sua plenitude, aponta para os dias de hoje. Por que muitos rabinos hoje estão entendendo essa profecia e recebendo outras pessoas como judeus legítimos? Porque eles entendem que essas pessoas são o enxerto. E é da mesma planta, só elas estavam em lugares diferentes. Os irmãos entenderam isso? Então isso é muito significativo, que hoje os rabinos, alguns rabinos estão tendo esse entendimento. Tem gente que quando vai para Israel, cristãos, os nossos irmãos protestantes, né? Eles vão para Israel e os rabinos os tratam muito bem. Por quê? Porque entendem que eles fazem parte do povo de Israel. Mas isso ainda não é uma realidade plena. Nem todos os rabinos enxergam isso. Teve um rabino que deu uma entrevista no podcast, e ele até falou assim, que o Deus de Israel está no cristianismo. Aí o povo surtou. Aí vários rabinos em Israel brigaram com ele, aqui no Brasil também brigaram com ele. Isso é doido, isso é maluco. Mas é o que está escrito na Torá. Ele só fez uma leitura da Torá mais profunda e colocou ela dentro do nosso contexto, mostrando que o que acontece hoje é justamente isso. É o enxerto se manifestando e se aproximando da planta-mãe cada vez mais. Mas rabino já está enxertado, já. Agora a planta-mãe, hoje, modernamente, precisa reconhecer o enxerto, porque o enxerto já está dando fruto. Muito interessante isso. Vou colocar um pontinho aqui sobre um enxerto ser a Moabe. Eles são bonitas, e os moabitas eram filhos de Ló. Quer dizer, Ló quem que era? Da família de Abraão. Exatamente. Então, quer dizer, quando Ruth entrou, que é uma moabita, era a família de Ló. Quando entrou Naamã, né? Naamã, a esposa de Salomão, era uma moanita, né? Aí, quer dizer, todos os dois são filhos de Ló. Quer dizer, um enxerto nada mais é do que aqueles que estavam longe e se achegaram. É verdade. Né? E às vezes a gente fala isso e a pessoa não entende isso. O enxerto é os que estão fora, né? Que está espalhado aí, que não foi tratado. Né? Os moabitas não eram tratados. Nem a bonita. Idólatras, né? Então, e aí quando vem o Ruth e entra no enxerto e vira a genealogia de Yeshua. Sim. E isso é tão interessante, irmãos, que a gente começa a pensar no seguinte: peraí, então, se isso está acontecendo, então a nossa visão sobre a Brit Hadashah muda totalmente. Quer dizer, a Brit Hadashah, ela não é, como dizem alguns, ela não é um livro romano. Ela é um livro completamente judaico. Nós já sabemos disso, mas pessoas que estão nos assistindo hoje podem dizer, isso é loucura, mas não é. Olha que interessante, quando lá em Atos 3:25 há uma citação, tá? Há uma citação que diz o seguinte: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Elohim fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A palavra que lá na Brit Hadashah qual que é? Ve'ivrehu, é a mesma palavra que aparece na Torá, aí em Gálatas 3:8. Ora, tendo a escritura previsto que Elohim havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Novamente, Ve'ivrehu, a mesma palavra aparecendo aqui. Ou seja, quando o Rabino Shaul estava fazendo essa citação, ele estava conectando aquilo que o Eterno disse para Abraão com a promessa agora aqui, já na diáspora, anunciando as boas novas
aos gentios, ou judeus que estavam dispersos. Lembrando que o Rabino Shaul diz que o Eterno anunciou as boas novas a Abraão. Como assim? Peraí, como é que é esse negócio? Então, foi avisado para Abraão que viria um homem descendente dele, que seria o Mashiach. Rabino Shaul está dizendo isso. Microfone, por favor. Os irmãos estão entendendo isso? Isso aqui é sensacional. Isso aqui é lindo, mostrando que as boas novas, elas já foram pregadas lá atrás, e aqui elas estão sendo confirmadas. O Mashiach virá, disse o eterno Abraão. Rabino Shaul disse para aqueles que estavam na diáspora: o Mashiach veio. O que foi prometido lá foi cumprido aqui. Baruch Hashem. Yeshua disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou, né? É verdade. Deus queria matar Yeshua por causa disso. Como assim, meu filho? Você só tem 30 anos, já viu? Abraão já teve contato com Abraão aí. Então, quer dizer, ele fala sobre isso, né? É verdade. É maravilhoso a gente entender, irmãos, que até hoje o povo judeu acredita que para haver uma conversão rabínica legal, tem que ter observância do judaísmo, e para os homens tem que ter circuncisão. Para Shaul e os apóstolos, isso exigia a fé e a obediência no Mashiach, que é a palavra do Eterno. Então, não tem que se converter ao judaísmo, tem que se converter a Yeshua e obedecer a palavra. Não tem que se circuncidar, porque aqueles que nasceram incircuncisos foram chamados incircuncisos, eu digo. Essas pessoas vão continuar sem ter o seu prepúcio circuncidado. Por quê? Porque eles estão ligando a circuncisão à salvação. Então, você quer fazer parte do povo do Eterno, você tem que se circuncidar, porque só esse povo é salvo. Inclusive está lá no livro de Atos. Quando isso foi feito, houve uma interferência dizendo que não, a circuncisão ela não salva. A circuncisão é uma integração ao povo do Eterno, mas nós já fazemos parte desse povo, não pela circuncisão, mas pela confiança. Então, olha que coisa interessante isso aqui. Shaul explica aos irmãos lá da cidade de Éfeso que eles estavam longe dessa confiança, mas por meio de Yeshua eles foram aproximados. Todas as pessoas que ouviram as palavras de Rabino Shaul e receberam Yeshua eram judeus que estavam na diáspora, agora eles estavam sendo reintegrados ao judaísmo através de Yeshua. Não se fundou uma nova religião, mas houve uma reaproximação deles no judaísmo através de Yeshua, e eles foram conhecidos como judeus messiânicos. E lá no ano 300 é que isso foi institucionalizado e passou a se chamar de igreja. Até então esse termo não existia. Os irmãos entendem? Isso é história que eu estou falando para os irmãos. Pois não? Então, acho que assim, a gente tem que entender também, né, que o nosso Deus, né, Deus de Israel, é um Deus que ele é infinito, ele é atemporal. Então, tudo isso ele já tinha enxergado, né? Então, quando ele manda Abraão, né, na época, ir para algum lugar, seria muito mais simples se ele dissesse: vá a tal lugar. Mas ele não fala isso. Ele manda que Abraão olhe para dentro de si, enxergue dentro dele os sinais que ele vai passando para ele. Então, acho que isso daí fala muito de toda a busca que a gente está falando, né? Na verdade, o que ele propõe a Abraão no primeiro momento é uma conexão. E a partir dessa conexão do Ruach HaKodesh, que já existia hoje... E já estava com Abraão? Já era época de graça, né? Então não existe essa separação, né, entre a nova aliança, a antiga aliança. Isso não existe, porque Deus é infinito. Deus é eterno. Então a religião não muda, né? A ligação, né, religação com Deus, ela não muda. A conexão que Abraão teve é a mesma que a gente tem hoje.
que na verdade, né, faz a união, né, do enxerto com a árvore que né, é Yeshua, né, que sempre existiu desde Abraão, desde antes de Abraão. É verdade, Marcos. E uma coisa interessante que o Marcos falou aqui é o seguinte: você imagina que naquela época o Ruach HaKodesh ele estava oculto. Então ele participava de tudo de forma velada. Hoje não, hoje ele está no comando. E Yeshua falou assim: vai ficar aí para comandar tudo. Enquanto eu estou preparando o momento para retornar, para vir para vocês, ele está preparando vocês para me receberem. Então imagine que há hoje um preparo, e naquela época o Ruach HaKodesh se manifestava a alguns homens. Hoje ele mora dentro de nós. Hoje nós viramos o quê? Tabernáculos vivos e andantes. Nós nos deslocamos por vários lugares cheios do Ruach HaKodesh. Isso é muito interessante, porque esse enxerto aqui, ele acaba falando sobre cidadania. Eu sou um cidadão dos céus e estou aqui cumprindo uma missão a qual me foi dada pelo Ruach HaKodesh, para que eu possa cumprir o meu chamado aqui, e quando chegar o momento ir embora e voltar para a minha cidade. Então nós nascemos na realidade fora daqui. Nós não somos desse mundo. Nós vamos voltar para o lugar onde nós estamos destinados a estar eternamente. E uma outra coisa interessante é que, voltando para falar do enxerto, o que o enxerto faz? Além de obedecer a Torá, ele celebra as festas. Enxerto quer guardar Shabbat, enxerto quer fazer Bessa, quer fazer Shavuot, Sukkot, quer fazer Rosh Hashanah. Eu quero celebrar Purim. O enxerto, ele tem uma ligação tão forte com Israel que ele quer voltar e celebrar aquilo que está na Bíblia. Quando eu dei uma entrevista na quinta-feira passada, eu falei: as festas, elas não são festas judaicas, são festas bíblicas. Há uma diferença muito grande. Festa judaica é proprietária, só o judeu pode celebrar. Festa bíblica não. Você crê no que está escrito? Celebre então comigo. Amém. Os irmãos entenderam? E cada uma das festas, elas apontam para Yeshua. Cada uma das festas, elas falam em si mesmas de Yeshua. Isso é importante, porque Yeshua, ele é revelado nas festas. Porque ele veio numa festa, ele nasceu numa festa, morreu numa festa, vai voltar numa outra festa e celebrou todas as festas. Para dar exemplo para a gente. Ou seja, nós temos que fazer tudo aquilo que ele fez. Se eu sou discípulo dele, sou enxerto, então eu vou fazer o que ele fez. Eu vou comer as coisas que ele comia. Eu vou tomar o meu vinho kasher, Baruch Hashem. Agora eles gostaram aqui, você viu a reação? Falou em vinho kasher, o pessoal animou aqui. E coisa linda é a gente parar para pensar no seguinte: uau, então eu sou discípulo completo, porque eu sou imitador dele plenamente. E Yeshua usava talit, nós usamos talit. Yeshua guardava Shabbat, e nós estamos aqui guardando o Shabbat. Então quer dizer, o ramo, o enxerto que está conectado, ele está vivendo como judeu. Por quê? Porque ele tem uma raiz, um DNA lá que chamou ele de volta e falou assim: volta para casa. Isso é um fenômeno que tem acontecido, irmãos. Eu estou andando com Yeshua há mais de 40 anos, e desde que eu me conheço por gente, estou andando com Yeshua. Eu tenho notado que há um mover de que a igreja, os cristãos, eles estão cada vez mais querendo retornar para as suas raízes. Isso é uma coisa fantástica, porque cumprimenta a palavra. Pois não?
Shabbat Shalom, Rabi. Rabi, agora há pouco o senhor falou a respeito de um rabino que falou sobre a questão do cristianismo, um canto, né, que já existia na Torá. Recentemente eu vi algumas pessoas falando a respeito de que o messiânico, vamos dizer assim, seriam seitas erradas, que isso não provém, que são invenções do cristianismo misturando com a cultura muçulmana. O senhor tem alguma diferença em relação a isso, para poder explicar melhor? Porque já que o senhor explicou que antes o messiânico já existia e só depois veio se considerar como igreja. Sim, então vamos esclarecer uma coisa aqui rapidamente. O judeu messiânico, quem é ele? É aquele judeu que reconhece Yeshua como Mashiach, tá? Simples assim. Então, por que ele carrega o termo messiânico? Porque lá no livro de Atos, nós fomos chamados de Mashiachim, messiânicos. Tem um título lá. Então, na realidade, a conexão é muito simples. O problema é que o que nós estamos fazendo, vivendo como judeus, provoca ciúme em gente que não vive como judeu, mas que diz que é judeu. Agente secreto. Judeu camuflado. Não parece judeu. Aí o que acontece? Nas festas, eles aparecem. Aí vai acontecer Rosh Hashanah. A sinagoga fica lotada. Por quê? Porque aparecem aqueles judeus que nunca vão na sinagoga, mas para celebrar Rosh Hashanah eu estou lá. É virada do ano, eu quero um ano melhor para a minha vida. Desaparece o resto do ano inteiro, mas Rosh Hashanah aparece. Ele aparece no Yom Kippur para pedir perdão. E depois que fez um monte de besteira o ano inteiro, vai em Yom Kippur e fala assim: oh Senhor, me perdoa, eu pequei, eu fiz, aconteci. E depois de Yom Kippur volta a pecar. Mas ele não nos considera judeus. Então isso é uma coisa terrível. Porque a pessoa, ela não cumpre, ela não vive, e ela olha para quem está vivendo e quer desqualificar a nossa confiança, a nossa fé em Yeshua. Dizendo assim: esse tal de Yeshua, ele não está de acordo com a Bíblia. Só que, quando a gente pega os nossos sábios, gente que tem conhecimento, eu não estou falando de alguém que tem um conhecimento ralo da própria Torá, que diz que é judeu. Quando você pega os sábios, tudo que os sábios disseram aponta para Yeshua. Aí eu te pergunto, por quê? Por que eles dividiram a história, os nossos sábios dividiram a história da humanidade em 3 períodos. 2000 anos, Tohu, confusão. Mais 2000 anos, Torá. E esses últimos 2000 anos eles chamam de era messiânica. Como assim era messiânica? Engraçado. Para colocar isso como se fosse um marco na mesma época que Yeshua nasceu? Tem alguma coisa errada? Fui eu que fiz isso? Foi você? Então quem instituiu isso colocou como um marco histórico, apontando para quê? Para a vida de Yeshua. Só que ele não podia falar, é a era messiânica por causa de Yeshua. Os irmãos estão entendendo isso? Então existem evidências, mas que existem pessoas que não querem se dobrar a essas evidências. Tem rabinos hoje em Israel que creem em Yeshua, mas não pode abrir a boca. Teve um caso de um rabino que ele sofreu um acidente. Tem um vídeo na internet sobre isso. Ele sofreu um acidente, ele morreu, e Yeshua chegou para ele e falou assim: eu preciso conversar com você aqui, porque você vai precisar voltar e falar de mim para as pessoas. E quando ele voltou para a sinagoga dele nos Estados Unidos e falou que ele tinha tido um encontro com Yeshua, a sinagoga expulsou ele, a família rejeitou ele, e depois ele foi encontrar um grupo de judeus messiânicos e se reunir com eles. Os irmãos entenderam isso? Então hoje existe esse movimento, e Yeshua está falando com os judeus. Lá em Israel está assim de judeu messiânico, que não pode abrir a boca, porque não é momento, mas vai chegar um momento que eles vão se identificar com os judeus messiânicos. Agora, o
que nós vamos fazer aqui? Vamos continuar firme. E para mim terminar essa pergunta, quando alguém fala para mim assim, você não é judeu? Sabe qual é a minha resposta? Sabe o que eu digo? Sua opinião não interessa, interessa o meu testemunho e a minha vida. Se você não me considera judeu, isso é um problema seu. Eu tenho uma vida, eu tenho um testemunho, eu tenho uma história. Aqui no Brasil, sobre judaísmo messiânico, nós somos pioneiros dessa nação aqui. Gostem os outros ou não gostem. Nós começamos isso em Belo Horizonte. Então hoje, se falar alguma coisa, porque eu não acho que você seja judeu, isso é um problema seu. Eu vivo o judaísmo 24 horas por dia, respiro isso. Nós estamos aqui cumprindo uma mitzvah. E falar assim, eu não acredito em Yeshua, isso também é problema seu. Não é? Agora, vem querer desqualificar a nossa fé. É brincadeira. E uma coisa interessante, irmãos, é que as pessoas têm ciúmes da gente. Sabe por quê? Porque nós temos coragem de nos identificar como judeus. Eles não. É engraçado que eu e a Rebeca estávamos almoçando num restaurante aqui no shopping. Quando nós terminamos de almoçar, nós nos levantamos, um rapaz chegou e se aproximou de mim assim, rapidamente, ele, Shalom. Aí eu olhei para ele assim, um rapaz jovem, né? Shalom. Aqui tem sinagoga? Aí eu virei para ele e falei, tem. Só que eu vou te avisar o seguinte, nós somos judeus messiânicos, assim, assim, assim. Ele ficou corado na hora, ficou vermelho e embranqueceu. É? Eu falei, você quer meu telefone? Você anota aí, se você quiser ir na congregação, você pode ir. Mas vou te avisar que nós somos crentes em Yeshua. Na hora, a face dele mudou. Mas como é que ele estava vestido? De forma comum. E como é que ele sabia que eu era judeu? Porque eu me identifiquei como judeu. Você está entendendo isso? Então, eles têm ciúmes da gente por causa disso. Porque nós temos a coragem de sair na rua como judeus. E quanta gente me pergunta, Rabino, mas o senhor não tem medo de sair em São Paulo como judeu? Sair com kippah, com tzitzit? Outro dia nós fomos para São Paulo, fui com o Alessandro, e nós fomos lá na 25 de março, onde só tem árabe. E eles olhavam assim com aquela cara, mas ninguém abriu a boca para falar com a gente. Ninguém. Só olhou. Acho que eles olharam, viram os anjos que acompanham a gente, deve ter falado assim, é ruim, né? Mexer com esse povo é ruim, ô louco. Então, nós temos um testemunho como enxerto, temos um testemunho de que fazemos parte da casa de Israel. E óbvio, irmãos, o Knesset em Israel já aceitou o judaísmo messiânico como um ramo do judaísmo. Só que até hoje, o pessoal briga com os judeus messiânicos e oprime os judeus messiânicos. E por que isso? Porque eles não suportam a gente chegar e viver a fé em Yeshua e eles olharem e falarem assim, esse povo, o que é isso? Como é que eles estão dizendo sobre o Mashiach se nós estamos esperando ele? Tudo uma questão de visão. Nós enxergamos mais do que eles. Infelizmente é assim. Alguma pergunta? É bom ponto sobre o que o pastor Rodney falou, sobre essa questão de querer vincular os muçulmanos com cristão e judeu messiânico. Parece fácil para nós assim, identificar, mas eu vejo a dificuldade para as pessoas, né, ao redor. Porque você pega a história, os muçulmanos, a religião dele é Islã, tem 1500 anos, é 500 anos depois dessas cartas de Paulo. Ali você já corta ali a questão. E o cristianismo, que o Rabino falou, foi depois de 300 anos, tem diferença de 300 anos. Paulo é 2000 anos, é só você fazer a matemática. Você faz a matemática e não tem como. Isso aqui que Paulo está falando é puro judaísmo. E crente em Yeshua. Então, essas narrativas, elas vêm para trazer confusão. Então, eu creio que, através de nós, ela vai estar dando essa organizada aí na mente das pessoas. Porque parece bobagem vindo para nós. Parece bobagem. 1 mais 1 é 2. Mas para o povo lá fora parece que bagunça. Então, acho que o Eterno está apontando conosco para poder organizar isso aí, porque, parece que está fácil fazer essa bagunça na cabeça do povo. Então, qualquer um fala, espalha, viraliza,
e às vezes para ouvir nós é uma dificuldade, né? Que nem o Rabino falou, né? As pessoas têm ciúmes. Então, as que têm ciúmes nem querem nem ouvir. Esse que é o problema, né? Porque parece simples, mas acessar esse tipo de pessoas parece que é difícil, né? É esse ponto que eu queria deixar. Amém. Mais alguma pergunta? Fala alto, por favor. Shalom. Shalom a todos. Só um complemento. Ontem estava conversando com o irmão cristão, o doutor. Ele falou assim: você vai com a igreja? Eu falei: eu vou na igreja judaica messiânica. Aí instalou os olhos assim, né? Eu falei: como assim? Tem sinagoga aqui? Eu falei: ah, tem uma aqui no Votorantim, né? Frequento lá, coisa por tempo. Ele falou assim: nossa, mas que interessante. Aí começamos a conversar. Aí ele falou assim: me explica um Shabbat. Aí comecei a explicar para ele, né? Eu falei: sabe por que você tem essa curiosidade? É o que eu tinha quando eu não conhecia o judaísmo messiânico. Eu conhecia Jesus e Yeshua, como todos os cristãos conhecem. Ou seja, quando Jesus te chamou e você aceitou ele como seu Salvador, você já mostrou que você já está na oliveira. Você já aceitou, né? Você já está enxertado na oliveira. Só que a oliveira, para ela crescer, para dar fruto, ela precisa ser alimentada pela palavra que é a Torá. E quanto mais você lê a palavra, mais você vai querer aprender ela, mais você vai querer entender ela e fazer ver o significado que ela tem para a sua vida. Então, mais dúvida você vai ter porque você está no cristianismo. Você poderia estar numa igreja católica, você poderia estar no muçulmano. Então, quanto mais você lê a Torá e você tiver Yeshua, mais você vai querer se aproximar dela. E mais você vai contestar o que você ouve, o que você aprendeu, e mais Yeshua vai te aproximar você da palavra. E mais você vai dar fruto, e mais você vai ser. Você vai entender o sentido de você ser cristão com Yeshua. No caso, e a questão que o senhor falou das festas. Então isso vai começar a acontecer de forma automática. Você vai querer celebrar as festas, porque você está cumprindo a palavra, porque você tem Yeshua. O judeu, por que ele nega? Por que ele tem esse ciúme, né? Porque também ele é como se fosse um católico, entre aspas, né? Ele tem a palavra, ele tem o conhecimento, mas ele está um pouquinho longe, ele está longe de Yeshua. Né? É verdade. Quando ele encontra esse encontro, é o complemento que faltava, né? É verdade. Aí ele ficou olhando para mim assim: doutor, se o senhor quiser ir lá, as portas abertas, a gente vai aprender a palavra, e vamos lá glorificar Yeshua. Amém. E isso é interessante, irmãos, porque até o pessoal da igreja precisa entender também que eles foram enxertados e que eles fazem parte do povo eterno. Entendeu? Eles precisam fazer um retorno. Alguma outra pergunta para que a gente possa mudar de assunto? Eu vejo que a nossa tradução da Bíblia que deu todo esse problema, né? Sim. Porque lá em Atos está escrito assim: e em Antioquia foram os discípulos de quem? De Yeshua. De Yeshua. Pela primeira vez chamados, na nossa Bíblia está cristãos. Sim. Na verdade, a primeira vez que eles foram chamados de ungidos. Sim, Mashiachim. Mashiachim. Então deu esse problema todo. Por quê? Porque isso aqui está em grego ainda. Aí virou cristão. Porque na verdade não era para ser cristão. Ninguém era para ser chamado de cristão. São ungidos. Ungidos o quê? Separados. Por quê? Aceitou Yeshua, eu sou separado. Então o problema todo está aqui nesse textinho aqui tão pequenininho que virou uma bagunça toda. Né? Porque aí começou a religião de cristianismo. Né? Então é isso que é o nosso problema, que as pessoas, a Ramon estava falando, eu vejo que elas têm medo de conversar com a gente, de ser contaminada com aquilo que nós estamos falando. Elas têm tanto medo que elas não querem ouvir. Porque se ouvir, começa a mudar. E se mudar, pronto. É verdade. E uma coisa interessante que a Rebeca falou, nós temos um problema de tradução. E o problema é maior do que os irmãos imaginam, porque os tradutores, eles misturaram. Tem, aqui no texto em português, tem hebraico, grego e português. Os irmãos têm uma ideia, tem 3 línguas aqui nesse texto. Aí eu pergunto o seguinte: quando eles fizeram um trabalho, por que eles não fizeram um trabalho bem feito? Porque uma tradução, irmãos, ela tem que ser feita de forma literal. Ok? E
quando você vai interpretar alguma coisa, então você tem que colocar uma nota lá dizendo que o texto tal está sendo traduzido dessa forma porque ele está sendo interpretado assim, assim, assado. O que não acontece nas nossas Bíblias. Então, por exemplo, quando aparece a palavra cristãos, essa é uma palavra grega. Cristianoi. Mas o que significa cristianoi? Ungidos. Por que não colocou lá ungidos? Os irmãos percebem que há um problema sério nos tradutores. Vou contar uma outra coisa para vocês aqui, que já vai fazer, isso faz parte do nosso livro que nós vamos lançar, sobre a judaística da Brit Hadashah. Todas as vezes que aparece a palavra aramaico na Brit Hadashah, no original está escrito hebraico. Aí vem a pergunta, inclusive em grego está escrito hebraico. Aí eu queria fazer uma pergunta: o tradutor, ele faltou dessa aula? Isso pode ser? Não é possível. Os irmãos orem para mim poder lançar esse livro, porque eu confronto os tradutores disso aí. Quer dizer, na nossa Bíblia está aparecendo aramaico. Para quê? Para causar confusão. Para dizer o seguinte: o texto não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em aramaico. Aí aparece um outro bando de gente aí, sem conhecimento, para dizer que foi em aramaico e não foi em hebraico, porque o aramaico não se conecta diretamente com o hebraico. Parece. É uma conexão secundária. Os irmãos estão entendendo? Isso é maligno, irmãos. Isso é coisa satânica para tirar o significado do texto. Porque o texto em hebraico, ele é claro. Quando você pega as palavras de Rabino Shaul, são coisas lindas. Pensa numa pessoa cirúrgica, uma pessoa que fala uma palavra com um significado profundo. É esse homem. E quando você estuda a Brit Hadashah direto do hebraico, o conhecimento é outro. Por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Eu estou pegando do hebraico para mostrar que lá na Brit Hadashah as palavras que estavam na Torá se repetem, para falar da mesma verdade, para conectar duas situações: a profecia com a história. A profecia foi dada para Abraão, e Yeshua materializou a profecia e fez ela se tornar história. Isso é maravilhoso, mas você só entende quando você acessa os originais. E aí o pessoal faz essas traduções para vender, para agradar o consumidor, e a verdade fica como? Eu gostaria de perguntar para uma pessoa dessa, como é que ele vai fazer a hora que ele se encontrar com Yeshua? Porque se ele sabia a verdade e escreveu uma coisa que não era verdade, então está com problema. E é por isso, irmãos, que as pessoas às vezes não gostam da gente, porque nós estamos trazendo à tona toda essa mentirada. Os irmãos entenderam? Então tudo isso, irmãos, infelizmente, são coisas que precisam ser corrigidas e rápido. Por quê? Porque Yeshua está vindo buscar seu povo, mas ele quer um povo alicerçado na verdade. Ele quer um povo que não seja criança. De criança já chega as nossas crianças. Agora, adulto com postura de criança, porque pega a Bíblia e fala assim: na Bíblia está escrito assim, mas a interpretação não é essa. Não, mas eu acho que significa isso. Desliga o achômetro, pelo amor de Yeshua. Tem gente habilitada para interpretar a Escritura. Por que você acha que os rabinos estudam tanto? Por que você acha que nós estamos estudando até hoje? Não é por esporte, não, é para trazer para você um entendimento pleno da Escritura. Por que você acha que a gente tem o trabalho de ir lá no hebraico buscar, olhar a opinião dos sábios, para poder chegar e falar para você assim: Rabino tal disse isso, assim, assim, para conectar as palavras dos sábios com o Yeshua e com a Brit Hadashah? Não tem nada desconectado, irmãos. Então hoje nós precisamos compreender quem nós somos. Nós somos esse enxerto, nós fazemos parte do povo de Israel. Nós somos judeus. Os irmãos entenderam?
Alguém fala assim, ah, você não é judeu. Na sua opinião, não sou, mas na opinião de Yeshua, eu sou filho. Aleluia. Aleluia. Aqui atrás, tem a bandeira de Israel. E é o país que nós amamos. Nós somos parte dessa nação. Então, é parte da nossa história. O que nós estamos fazendo aqui é trazendo de volta a nossa história. E por isso a gente não pode abrir mão da nossa identidade. Somos judeus messiânicos, sim. Goste o povo que está lá fora ou não gosta. Nós somos. Pronto. Como diz o povo, falei. Depois foi um bom dia. A importância da nossa vida, nós passamos pela chá de Noa. Qual foi o principal motivo da não destruição? Porque um homem obedeceu à voz do Eterno. Um homem estava submisso à vontade do Eterno. Agora nós estamos passando pelo Lerá, que é Abraão. Um homem naquela geração Obedeceu. E nasceu o povo de Israel. Aleluia. Então, assim, a nossa obediência é muito importante, porque às vezes a gente fica com vergonha de falar assim, não vou falar Yeshua, vou falar Jesus. Só que se nós que conhecemos Yeshua continuar com Jesus, eles não vão aprender. Porque eles falam Jesus, eles não vão saber o que é Yeshua. A mesma coisa das festas, a dificuldade que a gente tem de falar da festa de Shavuot, vou só colocar essa. Quantas vezes a gente passava na igreja e falava assim, irmãos, tem uma festa chamada de Shavuot. É Pentecoste? Não existe festa de Pentecostes. Mas ele, para se enfiar na cabeça dele, que tem tradição de 2000 anos, que não existe essa festa não existe. Essa festa é Shavuot, é a entrega da Torá. Pentecoste é o que você está contando. Está contando, desde Pêssego, você está contando as semanas. E no 50º dia, que é Pentecostes, é o Shavuot. Mas você enfia na cabeça da pessoa um negócio desse? Aí dá nervo de ver a ignorância. Mas por quê? Por causa da tradução. É isso que volta de novo. É cristão, é Pentecoste, aí volta a tradução de novo. É a tradução. Então, se nós que temos conhecimento continuar com a mesma postura, aí nós vamos fazer Pentecostes. Poxa, como é que ele vai aprender que é Shavuot? Como é que ele vai aprender que essa festa está lá na Torá e que tem que fazer essa festa? Aí ele fica achando que Pentecostes é porque só derramou o Espírito, então nós temos que só pular. Não, meu filho, você não tem que só pular. Veio também a palavra do Eterno, você tem que ter conhecimento. Né? Então já dá uns erros assim, mas Pula com conhecimento. Você tem que ter o derramado do Espírito, mas você tem que ter a palavra. É verdade. As duas coisas andam juntas. É verdade. Vai enfiar isso na cabeça da pessoa, é isso? Mas nós estamos conseguindo em nome de Yeshua. Vamos ensinar os irmãos, eles aprenderão em nome de Yeshua. Aí eles vão pular com conhecimento. Uhul! Aleluia! Mudando de assunto, eu quero falar agora sobre Gênesis 12:10, quando Abraão desce ao Egito. E lá, quando ele chega lá, a esposa dele é muito bonita. E os egípcios pegam o faraó, toma ela para ser esposa. Mas eu queria mostrar para os irmãos uma curiosidade no texto, tá? Que está aqui, deixa eu ver aqui. Ele fala aqui sobre Sara. Tem irmã dele? Não, que ele fala que ela é muito bonita. Não é isso? 11. Oi? 11. E aconteceu que, chegando para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem, sei que és mulher formosa à vista. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele não sabia que ela era bonita? Agora está conversando isso com ela? É uma pergunta só, irmãos. Óbvio que vocês leram o artigo que eu publiquei falando sobre isso. Parece que ele despertou para uma realidade. A minha esposa é bonita. Quando ele estava chegando num lugar onde só tinha estrangeiro, a minha esposa é bonita. Você que é casado, você falou já para sua esposa que ela é bonita? Precisa chegar e falar para ela: você é linda. De nada.
É que para quem está aqui, eu estou falando para minha esposa que ela é bonita, tá? Por isso que... Então, olha só, e quando o faraó toma Sarai, né? Ainda é Sarai, o nome dela não mudou. Quando ele toma Sarai, o Senhor então traz julgamento sobre o Egito e traz o que para eles? Está dito aqui que vieram grandes pragas no capítulo 12, verso 17. Feriu, porém, o eterno Faraó com grandes pragas e a sua casa. Os irmãos perceberam que aqui é um julgamento preliminar por causa de um judeu que o Egito está passando? Porque lá depois no livro de Êxodo vai acontecer um julgamento pleno por causa dos judeus. Os irmãos perceberam que o que aconteceu aqui vai acontecer lá depois? Vão vir pragas no plural. Dá para perceber isso, irmãos? É muito interessante esse texto, porque ele mostra que o julgamento dos egípcios por causa de Israel viria. Lembra do que o Senhor tinha falado com Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e toma a mulher do judeu para você ver. Olha só a maldição chegando. Está cumprindo já a palavra. Isso é muito interessante, irmãos, porque isso faz com que nós possamos ler a Bíblia, a Torá, de uma forma diferente. A gente começa a ter um enfoque diferenciado e pensa assim: como foi rápido para cumprir a palavra? Ou seja, mexeu com o judeu, o Senhor se manifesta. Por isso que eu disse para você, se querem mexer com você, não se preocupa não. Você tem pai. Você tem aquele que te defende, não se preocupa não. Deixa o Senhor fazer o que Ele vai fazer. E a Bíblia diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Opa! Dura coisa. Ai. Né? Aí, eu quero mostrar para você isso. E quando o Faraó toma consciência de que está apanhando por causa de Abraão e de Sarai, o que ele fala? Pega a sua mulher e vai embora. Ó, você pega toda a sua riqueza que eu dei para você, porque ele deu riqueza, e vai embora. 2 vezes. Depois, quando as pragas vêm sobre o Egito, o que o faraó fala para eles? Vão embora. Sai daqui que eu não quero vocês aqui. E levem toda a riqueza. Os irmãos estão percebendo que tem um paralelo aqui muito interessante do que vai acontecer lá em Êxodo. E outra coisa, irmãos, isso tem uma conexão profética com a nossa vida. Mexeu com a gente? Não tem problema. O Senhor fala assim: eu vou tirar da sua presença, mas você não vai ser prejudicado financeiramente. Então o princípio aqui, irmãos, é só a gente ler o texto. Entendeu? Então não se preocupa que você não vai sair de mãos vazias. Isso é muito interessante, porque isso mostra para a gente como o Senhor trata com Israel, trata com o seu povo. É muito lindo isso aqui. E também, quando eles saem, eles voltam para o lugar onde eles estavam, diz assim, que Gênesis 13, 2, e Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro. O homem tinha tudo, e era muito rico. Aí, ele está lá, e ele está junto com Lot, que é o seu sobrinho. Só que houve uma contenda, porque os pastores de Abrão e os pastores de Ló disputaram um lugar para que as ovelhas pudessem estar pastando, se alimentando. Aí eles vão conversar. Abrão chama Ló e fala assim: ó, não haja contenda entre mim e ti, entre os pastores e os teus pastores e os meus, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolhereis a esquerda. Aí a Bíblia diz assim, que Ló
Levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, regada, antes o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Aí, Abraão falou assim: escolhe. E Ló contrariou um princípio. Qual que era o princípio? Que o mais velho escolhe e deixa o resto para o outro. Não, meu filho, vai lá e escolhe você. Ele olhou e escolheu pela sua vista. Eu quero ensinar uma coisa para você. Não acredite em tudo que você está vendo. Escolha pelo Espírito, não por aquilo que você está vendo. Aqui a escolha de Ló, ele vai escolher ir para o lado de Sodoma e Gomorra. Só gente boa tinha lá, né? Imagina, que isso? E aí, ele escolhe e Abraão fica do outro lado. E quando eles se separam, né? Eles se separam, aqui em Gênesis 13, 13 e 14, e disse o Eterno a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, agora entra a visão, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Ló escolheu pela visão e se deu mal. O Eterno fala para ele assim: tudo que você está enxergando, eu estou te entregando. Só o dono da terra pode dar a terra para alguém. O salmista diz: do Eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ora, o dono falou assim: estou dando para você e para a tua semente para sempre. Aí, depois que ele deixou Ló, o Senhor falou assim: agora eu quero falar com você e dar para você o que é teu. Você entendeu o que é que eu desenho? Tem gente que não é para andar com você, não. Quando você se separar dessa pessoa, o Senhor entrega tudo. E fala assim: olha, está enxergando? Olha bem longe, lá longe. É até ali que a tua herança vai chegar. E não é só para você, é para toda a tua família e para aqueles que vierem depois de você. Vamos entender. Tem um princípio aqui. Às vezes o Senhor tira pessoas do nosso convívio. Por quê? Porque Ele quer nos abençoar. Não quer abençoar o outro, mas quer te abençoar. Aí Ele tira a pessoa. E às vezes a gente fala assim: nossa, eu tinha um amigo, eu tinha um parceiro, eu tinha um sócio, foi embora, que pena. Não, que pena não, que bênção, porque agora é hora de você crescer, é hora de você expandir, e do Senhor entregar para você até onde você não está vendo. Ele quer entregar isso tudo para você, mas é momento de se parar agora e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar agora? Para onde o Senhor vai me dirigir neste momento? Porque aqui foi um momento de separação, mas um momento de definição. Separou porque não era para andar junto, e definiu o caminho que ele devia ir. E olha o que ele diz: e farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém pode contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Outra vez a mesma promessa. A mulher dele é estéril, ele já está com mais de 70 anos, mesmo assim o Senhor está dizendo para ele de novo: a tua semente será como o pó da terra. Irmãos, é brincadeira. Imagine ele recebendo essa palavra pela segunda vez. E eu quero mostrar para você uma outra coisa agora, verso 17: levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Você já ouviu falar de ato profético? Ele andou pela terra e marcou a terra. E lá no livro de Josué diz que o lugar onde você colocar a planta do seu pé, eu vou tenho dado.
porque tinha sido dado primeiro para Abraão. Entendeu? Você quer alguma coisa? Vai lá. Eu quero comprar o carro. Vai lá, põe a mão no carro e fala assim: Senhor, eu quero igual esse aqui. Da cor X, Y, Z, do ano tal, com tantos acessórios, me dá um carro. Híbrido. Híbrido. Híbrido, tudo com os detalhes, né? Com todos os detalhes. É possível, Rabino? Lógico que é. Você quer comprar uma terra? Examina a terra, vai lá, vai atrás. Fala assim: moço, eu posso entrar aqui? Só me dá licença de eu ver a terra? Dá. Aí quando você estiver andando, você fala assim: Senhor, eu quero essa terra aqui para mim, Senhor. Me dá. Aí você fala assim: eu quero viajar para Conchinchina da Caixa Prego, onde o vento faz a curva. Pega no mapa, coloca o dedo e fala assim: Senhor, eu quero ir para esse lugar aqui. Eu não posso pisar aqui agora, mas eu quero pisar nesse lugar. Me dá condições de eu ir até lá. Você vai estar fazendo um ato profético, porque é bíblico. Abraão fez isso. E não foi só para ele, foi para todos os seus descendentes. Para sempre. Vocês não estão entendendo que um homem que se prontificou, que teve coragem de obedecer, fez com que aquela promessa se estendesse até os dias de hoje. E hoje, quando a gente vai para Israel, nós temos o prazer e a alegria de pisar na mesma terra que ele pisou, e que o Eterno prometeu a ele que daria a ele. Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós vamos nos omitir de seguir um padrão bíblico, porque alguém acha que não vai dar certo? Fala para mim. Então nós temos que entender a Bíblia. Eu tenho que ter coragem de viver isso aqui. Alguma pergunta, irmãos? Porque eu quero terminar para achar daqui a alguns minutos. Então eu quero falar sobre uma pessoa aqui para eu poder terminar para achar. Deixa eu só chegar aqui no texto. Nenhuma pergunta, eu posso mudar de assunto. Estou mudando então. Eu quero falar sobre Melquisedeque. Ok? Então, eu quero conversar um pouco sobre Melquisedeque com vocês. Então, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote de Elyon, o Deus Altíssimo. Irmãos, Melquisedeque não é um nome, é um título. Mais uma vez, os tradutores da nossa Bíblia erraram. Melquisedeque, rei de justiça. Não tem o nome dele, tem um título. Quem é esse homem? No livro de Hebreus, o mistério é esclarecido. Melquisedeque é Yeshua. E nós fomos direto ao ponto. Agora eu vou voltar para mostrar para você que Yeshua se encontrou com Abraão. E quando Abraão ganhou aquela batalha, e depois ele se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque recebe ele com pão e vinho. Os mesmos elementos que nós fazemos o Kiddush no Shabat, que apontam para Yeshua. De novo, os mesmos elementos que se tornaram sagrados no judaísmo. Agora Melquisedeque recebe ele e diz assim: tenha comunhão comigo. Eu trouxe o pão e o vinho para a gente poder fazer o Kiddush juntos. Que coisa tremenda! Mostrando, irmãos, que esse homem, e lá no livro de Hebreus diz que ele não tem genealogia, não tem princípio e nem fim. Ué, vai ser quem? Só pode ser Yeshua. Ele, inclusive, vai abençoar Abraão de novo, porque já tinha feito isso lá atrás. Agora ele abençoa
e diz: bendito seja Avram, de El Elyon, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E é interessante, irmãos, que esse relacionamento que eles têm é uma coisa que parece que já existia, porque a Torá não diz que Avram se assustou quando viu ele, quando conheceu ele, não diz nada disso. Parece que eles já se conheciam, se encontraram e agora vamos fazer um kiddush juntos. Vamos fazer uma refeição festiva, nós dois aqui juntos. O texto não diz se era Shabat, mas a refeição está ligada ao Shabat. É muito interessante a gente notar os detalhes que o texto mostra para a gente. E o mais interessante é que quando a gente vai falando sobre Melquisedeque, né, a gente vê que esse homem, essa pessoa, ele era rei da cidade de Salem, que depois é conhecida como Jerusalém. E Yeshua vai reinar como Mashiach em Jerusalém, mas aqui ele já é rei. Olha que interessante isso, irmãos. Por isso essas conexões proféticas, quando elas são feitas, elas apontam para Yeshua e apontam para uma realidade espiritual que é muito linda. Quando eu falo para vocês que o Senhor tem nos mostrado algumas coisas além do que mostra no judaísmo, os nossos irmãos judeus acham que ele é uma outra pessoa. Mas nós entendemos e podemos ver pela Brit Hadashah que é Yeshua. Ou seja, se eles conseguissem entender e ter acesso a tudo isso aqui, eles podiam entender quem é Yeshua. E inclusive ele fala sobre o sacerdócio. Ou seja, Yeshua é também aquele que carrega sobre si o sacerdócio. Porque ele vai ministrar para todos nós no futuro, como sacerdote. E veja que quando ele está trazendo o kiddush, ele está fazendo o papel do sacerdote. Muito lindo a gente ver tudo isso aqui e entender que existe uma ligação de Melquisedeque com Avram e com o próprio Yeshua, mostrando o seguinte: esse personagem era alguém que na eternidade estava se manifestando aos descendentes de Avram. Primeiro ao próprio Avram, depois aos descendentes. Então, quando lá em Yohanan, em João, Yeshua diz que o Pai nunca foi visto por ninguém, surge uma dúvida por causa da nossa tradução. Aí diz assim: mas não está escrito que o Eterno apareceu? Então quem é o Eterno? É Yeshua. Os irmãos entenderam isso? Porque Yeshua diz que o Pai nunca foi visto por ninguém. Então quem que apareceu em toda a Torá, em todo o Tanakh? Yeshua. É simples tirar essa conclusão, fazer esta dedução. Então quando nós estamos falando do Eterno, nós estamos falando de Yeshua. Você quer falar do Pai? É o Ein Sof, é o infinito, aquele que vai gerar Yeshua. Mas ele é o infinito, ele é a origem primeira de todas as coisas. Mas quem se manifesta nas Escrituras não é o Eterno, é Yeshua. Sempre. E por que que isso está acontecendo? Para que quando ele se manifestasse na Brit Hadashah em carne, os judeus pudessem reconhecê-lo. Por que que você acha que os discípulos o reconheceram? Por que que você acha que o Rabino Shaul tomou um susto quando encontrou com ele? Ele perguntou. O que que ele perguntou? Quem és tu? Senhor. Ele já chama ele de Adonai.
Senhor, opa, você é o meu Senhor? Eu já entendi quem é você. Ele diz assim: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Voltando para aquilo que nós falamos sobre o julgamento do Eterno sobre os egípcios. Pegou um, veio contra um, está vindo contra o próprio Yeshua. Agora, quando é hora de abençoar, quem é que abençoa? É o próprio Yeshua. Por que você acha que nós carregamos a bênção de forma plena? Porque isso foi dado para os nossos antepassados através de Yeshua, de forma oculta. Para nós está explícito quem é Yeshua. E é engraçado que lá no livro de Êxodo está dito que o povo de Israel não tinha conhecido o Senhor pelo seu nome, que é o tetragrama. Mas ele vai se revelar a partir de então como aquele que se torna aquilo que eles precisam que ele se torne. Isso também é muito significativo, porque é um avanço no relacionamento que se tem com o Senhor. E a partir daí, irmãos, nós temos esse incremento, esse aumento no conhecimento de quem é o Senhor. Eu gostaria que os irmãos pudessem entender agora, voltando para Melquisedeque, para o rei de justiça. Ele, está escrito que as nações da terra vão aparecer perante ele para serem julgadas. Por quê? Porque ele é o rei de justiça. Ele é o único que conhece justiça, que aplica justiça de forma plena. Então, ele é o único que é capaz de julgar o homem, porque ele criou o homem. Ele vê cada movimento do homem, cada pensamento do homem, cada palavra do homem. Ele vê tudo. Então, na hora de julgar, ele vai julgar de acordo com tudo aquilo que o homem fez, falou e pensou. Então, vai ser muito diferente da forma como nós conhecemos o que é justiça. Então, Melquisedeque, o rei de justiça, ele já se manifesta para Abraão, lá atrás, para mostrar para Abraão o seguinte: eu estou aqui porque eu quero que você ande comigo dentro do padrão que eu instituí. Por isso vai estar escrito assim: anda na minha presença e ser perfeito. Como assim, Rabino? Nós somos seres humanos, mas nós somos conclamados a sermos perfeitos. Assustou, né? É difícil, né? E deixa eu te mostrar uma coisa interessante. Ele abençoa Abraão. E o que Abraão faz? Dá para ele o quê? O dízimo. Olha só que interessante isso, irmãos. E tem muita gente que acha que dízimo não é para os nossos dias, e não sei o que tem e tal. Mas está escrito que Abraão deu o dízimo para ele de tudo. Quem contou para Abraão que o dízimo era importante? A informação veio passada desde Adão até eles. Então, quando Adão estava no Gan Eden, ele conversava com alguém, com Yeshua. E Yeshua falou para ele da importância do dízimo. O dízimo não é uma criação humana, ele não é uma dedução de alguém. É uma mitzvah, é um mandamento que faz com que destrave a vida financeira e blinde as nossas riquezas. Amém. Os nossos sábios dizem que os dízimos são acerca da fortuna. Rabino, a minha fortuna não chegou. Está a caminho. Está a caminho. A gente não tem que se preocupar se ela já chegou. Ela está a caminho. Então esse dízimo que você dá blinda a tua fortuna quando ela chegar. E mesmo a que está a caminho está sendo blindada pelo seu dízimo. É o que os nossos sábios dizem.
Não é o Rabino Mário Moreno que está dizendo isso. São os nossos rabinos do passado. Então, cada vez que se obedece uma mitzvah, e isso aqui está na Torá muito antes da Torá ser instituída de fato por Moshe, dos mandamentos serem dados por Moshe. Então aqui nós já temos em uma antecipação um mandamento ligado à questão do dízimo, como algo que vai abençoar a vida de quem está dando. E é engraçado, irmãos, que as pessoas dão dízimo e acham que o Eterno ele é obrigado a fazer alguma coisa na nossa vida. Nós damos o dízimo por obediência e gratidão, não porque o Eterno vai fazer alguma coisa para a gente. Então a gente entrega crendo que nós estamos obedecendo e fazendo a coisa certa. O resto é com Ele. Mas eu tenho que ser obediente. Quando eu obedeço, a minha obediência gera um resultado. Então, tem coisas que são inegociáveis na Bíblia. Mandamento não é para negociar, é para obedecer. Ah, Senhor, mas eu queria fazer de outro jeito. Como você vai fazer de outro jeito se o Criador instituiu um caminho para você poder alcançar a sua vitória? Não tem jeito, irmãos. Tem coisas que as pessoas querem barganhar com o Criador. Então, eu vou fazer uma barganha com Yeshua que vou ver se está certo. Mas não adianta. Esse é um princípio que está lá atrás para poder guardar a nossa vida. E lembra que Abraão era muito rico. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficar mais rico. Aleluia. Tem alguma pergunta, irmãos? Porque eu ainda preciso falar sobre mais uma coisa aqui. É só uma reflexão aqui, Rabino. Meu cunhado, ele é pastor, teólogo. E ele falou assim, pergunta do teu rabino quem foi, ele só o Malquisedeque, né? Então eu falei assim, não, tá bom, vou perguntar. Aí eu perguntei, mas por que você quer saber? Né, se você estuda? Ele falou assim, porque ele abençoou Abraão. E aí, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que por mais que o homem estude, mas ele não tem conhecimento da verdade, porque aí já é verdade. Porque quem conhece a verdade, ensina a verdade. E infelizmente, o que eu vejo, né, meu cunhado, eu gosto dele, não precisa nem falar, né? Trata muito bem. Só que ele estudou e ele passa aquilo que ele não conheceu de verdade. Por quê? Porque ele tem a dúvida, porque não é Yeshua. É um rei de Shalem, né? Que está escrito aqui, e eles levam isso ao pé da letra. Então, quer dizer, eu falei, Valdir, né? Mas não é o rei que você está pensando, né? É Yeshua, porque eu tinha aprendido já, né? Então, eu estava um pouquinho adiantado já. Aí eu falei para ele assim, mas não é um rei comum, né? É Yeshua. Aí ele falou assim, não, é o rei de Shalem, né? Mas ele é teólogo. Então, o que eu quero dizer? Que, assim, se a gente sair dessa atmosfera aqui de verdade, né, que essa atmosfera que eu falo celestial, né, esse conhecimento celestial, nós vamos perder muito. Por quê? Porque, né, sempre que eu venho para cá, eu venho pensando assim, demorou, mas eu encontrei. Então, agora, para sair daqui, é só ir só no arrebatamento. Só. Aleluia. Ou aqui na terra indo para Israel, né? Para sair daqui para ir para Israel. Mas a gente volta. A gente volta. Ele se volta. Só isso só. Ele já está querendo morar em Israel, está espertinho ele, né? Eu quero ter uma terrinha lá e porque... Olha, ele falou das entrelinhas, parece que é só o que ele falou, né? Olha só. Mais alguma pergunta, irmãos? Rabi, só para deixar registrado, por que hoje a maioria dos estudos e da teologia que estamos aqui falando, eles dizem que não é mais necessário dar o dízimo? Essa polêmica ainda existe hoje, mas eu não vejo nenhum momento aonde se desligou isso. Então, para ficar registrado, seria importante que o senhor comentasse isso com clareza para nós e para todos os irmãos que estão assistindo online. Amém. É fácil também responder, pastor, porque na verdade o judaísmo é assim. Quando alguém diz alguma coisa, aquilo está dito, está registrado, não precisa repetir. E Yeshua não precisava repetir, tem que dar o dízimo.
Mas Yeshua foi num lugar no templo chamado a Casa do Tesouro, onde tinha a Arca do Tesouro, onde se lançavam os dízimos e as ofertas. Ele esteve lá. Só que as pessoas queriam que, como eu ouvi alguém dizer para mim assim, na minha opinião tinha que estar escrito que ele estava confirmando o dízimo. Mas não precisa, isso é porque você é incrédulo. A pessoa ficou brava comigo, porque eu disse, você é incrédulo, porque se já estava escrito na Torá, com várias passagens que tem que dar dízimo, por que Yeshua tem que confirmar? Será que a sua inteligência não alcança isso? Rapaz, ele quase me comeu. Ficou bravo porque eu falei assim com ele. Mas o problema, pastor, é que às vezes a gente quer que seja do nosso jeito. Nós queremos que o Eterno se adapte à nossa situação, à nossa mente. Mas nós não temos que fazer isso, nós temos que obedecer ao que está escrito. Se está escrito, acabou. Se Yeshua esteve nesse lugar, no templo, é porque naquela época eles davam dízimo. Isso é óbvio. Pela lógica, você conclui isso. Aí, as pessoas, quem fala isso, pastor, sabe quem é? Gente que é desobediente. Não quer dar dízimo e não quer que os outros deem. E quer que a gente venha e confirme a desobediência dele. Eu não estou aqui para confirmar a desobediência de ninguém. Se você que está me assistindo aqui não quer dar dízimo, viva a sua vida sem dar dízimo. O problema é seu. Mas nós aqui somos obedientes, está escrito que é para dar dízimo, a gente dá dízimo, oferta e faz tudo que está ligado a isso, porque nós estamos esperando o cumprimento da promessa do Senhor. Agora, se você não quer dar também, não reclame depois. Pois não, Bebê. Eu acho que o problema maior é a gente que tem uma mente ocidental. É tanto que quando a gente está dando aula do hebraico, eu falo para o pessoal, você tem que virar a chave. Se você ficar com a mente ocidental, você não aprende hebraico. Que é o contrário. A mente dos judeus, ele desde novinho, ele vai para a escola, 3 aninhos, ele aprende hebraico, né? Então ele já sabe de tudo isso, ele já sabe que o sacerdote levava os dízimos. Ali em Israel vivia-se disso, não vivia de outra coisa. Os sacerdotes ali no templo, eles viviam dos dízimos, das ofertas. Então Yeshua não precisava nem falar nada, vai falar com quem isso? É ridículo uma coisa dessa, porque desde a Torá vem acompanhando. Agora eu só queria colocar outro ponto, que às vezes a pessoa acha que o talit, por exemplo, o talit é mandamento, né? O tefilim é mandamento, a mezuzá é mandamento, tudo está lá no Shema, não precisa da gente falar, tudo é mandamento. Mas aí a pessoa quer colocar talit, quer colocar o tefilim, eu estou cumprindo o mandamento, eu não como carne de porco, eu não falo, mas eu não dou dízimo. Então, assim, se dízimo é fácil, porque nem todos os mandamentos é fácil da gente cumprir. Tem coisa que é difícil para nós. Se tem um que é fácil, então faça, meu filho. Já que está na sua posição de fazer, faça enquanto está perto de você, enquanto você tem dinheiro. Porque o Senhor pode tirar o dinheiro, você não ter para dar. É isso que é o problema, porque o Eterno vai dando corda, e a pessoa vai ficando desobediente. Eu não vou dar e tal. E outra coisa, o nosso dinheiro é um dinheiro sujo, porque o dinheiro anda em vários lugares. Ele pode ser de prostituição, de idolatria, de roubo, de furto. Quando você coloca no altar, o altar santifica a oferta. Exatamente. Você colocou 10% ali, na realidade você colocou 100%, porque os 90% que está na sua mão está santificado. Você colocou 10 ali e entregou para a Eterno. A Eterno não precisa de dinheiro, não precisa de dinheiro nenhum. Só que ele vai santificar os 90% que está na sua mão, e os 90% vai render, vai multiplicar. É isso que a pessoa não entende, mas é tudo, né? Você tem que rachar a cabeça e enfiar lá dentro, senão não consegue. Porque é um negócio tão simples, é só raciocínio. Mas a pessoa não raciocina, ela acha que vai diminuir se ela der. Só que 2 mais 2 para o Eterno não são 4. Isso aí a gente já sabe. Sim. 2 mais 2 pode ser 6, 8, 20, 30, 40. Para o Eterno essa matemática não funciona para o Eterno, né? Mas é a tradição, né? E a tradição cristã, infelizmente, alguns ainda acreditam, né,
que não tem que dar, não tem que fazer, não tem que obedecer porque a Torá foi abolida. Mas isso é problema de cada um. E eu, antes de terminar, só queria falar uma coisa. Se você quer viver uma dimensão de milagres, obedeça. O dízimo é uma delas. Eu e a Rebeca temos muitas experiências com dízimo, com oferta, muitas experiências mesmo. Essa semana nós fomos surpreendidos com um negócio lindo que aconteceu conosco. Fruto do quê? Da nossa obediência. Entendeu? Então a gente pega e obedece. Aí o Eterno dá retorno. Não que nós esperemos retorno, irmãos. Mas a Rebeca fala uma frase que eu concordo com ela. O Eterno não fica devendo nada para ninguém. Acabou. E é verdade. E nós somos surpreendidos. De repente, quando a gente vê, está caindo no nosso colo. E aí, irmãos, você sabe o que nós vamos fazer? Vamos parar, Rebeca? De jeito nenhum, nós vamos continuar fazendo. E por quê? Porque nós entendemos o que é viver na dimensão de milagre. Nós entendemos o que é ser obediente e o que a obediência faz com a nossa vida. Então, por favor, eu te faço um convite. Venha para essa dimensão de milagres e de obediência. E você que me aturou até agora, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. E fica o convite para você também. Vem conosco para essa dimensão de bênção, de obediência, participar daquilo que Yeshua tem para a sua vida. Um beijo no seu coração. Shalom, 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 toda rabá.